Olá, concurseiros! Todos estão bem? Espero que sim! Este vídeo é o sexto do quadro Você Aprovado na PM, que é uma parceria com o Instituto Rosimer Scorse. Se você está chegando no canal por este vídeo, aqui você vai encontrar cursos preparatórios e resolução de muitos exercícios de provas da VUNESP. Hoje a aula será sobre Sistema de Equações do primeiro grau. Para estudar as aulas anteriores desse quadro, deem uma olhadinha aqui nos cards. Quando temos uma incógnita e uma expressão, nós conseguimos encontrar o seu valor. Se temos duas ou mais incógnitas, precisamos de duas ou mais expressões para encontrar seus valores. E quais são as técnicas de resolução? Para uma equação do primeiro grau, basta isolar o x. Para um sistema de equações do primeiro grau, podemos usar o método da adição, da substituição ou da comparação. Eu trouxe como exemplo um sistema simples e eu vou resolver pelos três métodos para a gente entender como que aplica cada um deles. O sistema é x mais y é igual a 5 e x menos y é igual a menos 1. Pelo método da adição, a ideia é a gente somar as duas equações de forma a sumir com uma variável. Nesse caso, o exemplo já está perfeito para aplicar o método da adição. Então, fazemos assim: x mais y é igual a 5, x menos y é igual a menos 1. Somando essas duas expressões, a variável y desaparece e isso é igual a 2x, que é igual a 5 menos 1, 4. Portanto, x é igual a 2. Agora que a gente descobriu o valor de x, basta a gente substituir em qualquer uma das equações e a gente vai obter o valor de y. Então, eu vou substituir nessa primeira aqui. X mais y é igual a 5. 2 mais y é igual a 5, o que implica que y é igual a 3. Agora, aplicando o método da substituição, a ideia é a gente isolar uma das incógnitas e substituir na outra equação. Por exemplo, se eu isolar a variável x da equação x mais y é igual a 5, obtemos que x é igual a 5 menos y. E agora, substituindo essa expressão na segunda equação, nós temos que, no lugar do x, coloca essa expressão aqui, 5 menos y, menos o y da equação, que é igual a menos 1. Resolvendo essa expressão, nós vamos encontrar o valor de y. 5 menos 2y é igual a menos 1. Menos 2y é igual a menos 1 menos 5. Menos 2y é igual a menos 6. Portanto, o y é igual a 3. Agora, substituindo que o y vale 3 em qualquer uma das equações, nós obtemos o valor de x. Vou substituir na primeira. X mais y, que é 3, é igual a 5. X é igual a 5 menos 3. X é igual a 2. Por fim, para aplicar o método da comparação, a gente precisa isolar a mesma variável nas duas equações. Vou isolar a variável x nas duas. X é igual a 5 menos y na primeira equação e x é igual a menos 1 mais y da segunda equação. E agora, nós podemos igualar uma expressão à outra, porque assim como x é igual a x, 5 menos y precisa ser igual a menos 1 mais y. Resolvendo essa equação, nós vamos encontrar o valor de y. 5 mais 1 é igual a y. Esse y que está subtraindo, ele vai passar somando para cá, mais y. 6 é igual a 2y, o que implica que y é igual a 3. Assim que a gente encontra o valor de uma variável, a gente precisa substituir em qualquer uma das equações para obter o valor da outra variável.
Vou substituir na segunda. X menos 3 é igual a menos 1. X é igual a menos 1 mais 3, x é igual a 2. Como vocês já devem ter percebido, não importa qual método vocês vão escolher para resolver um sistema de equações do primeiro grau, as respostas serão sempre as mesmas. Por isso é importante olhar para a expressão e ver qual que é o método mais fácil de aplicar. Agora vamos resolver os exercícios. Exercício da VUNESP de 2019. Ana e Beth trabalham como vendedoras em uma mesma loja de roupas. Certo dia, elas venderam no total 54 camisetas. Sabendo que a Ana vendeu 8 camisetas a mais do que Beth, então o número de camisetas vendidas por Ana foi... Primeiro, nós vamos definir as nossas variáveis. Eu vou chamar de A o número de camisetas vendidas pela Ana. E vou chamar de B o número de camisetas vendidas pela Beth. Agora a gente precisa encontrar as duas relações, as duas equações do primeiro grau. A primeira informação que a gente tem é que as duas venderam 54 camisetas em um certo dia. Então, A mais B é igual a 54. A segunda informação é que a Ana vendeu 8 camisetas a mais do que Beth. Então, A é igual a B mais 8. Esse é o nosso sistema de equações do primeiro grau. Antes de escolher qual método de resolução nós vamos usar, vamos ver qual é a pergunta do enunciado. O número de camisetas vendidas por Ana foi. Então, o enunciado está pedindo A. Para resolver esse sistema de equações, eu vou usar o método da substituição, mas aqui na segunda equação, eu vou deixar isolada a variável b. b é igual a A menos 8. Isso porque, na hora que a gente substitui o b na primeira equação, a gente vai encontrar diretamente o valor do A, que é isso que o enunciado pede. Então, vamos lá. Substituindo b na primeira equação, nós temos que A mais A menos 8 é igual a 54. 2A é igual a 54 mais 8. 2A é igual a 62. A é igual a 31. Isso quer dizer que o número de camisetas vendidas pela Ana foi igual a 31 camisetas. Alternativa E. Exercício da VUNESP de 2018. 2 amigos foram a uma lanchonete e pediram 5 pães de queijo e 2 sucos e pagaram no total R$19,50. Sabendo que o preço de um pão de queijo mais um suco é R$6, então o valor a ser pago na compra de 3 pães de queijo será... Definindo as variáveis, vamos chamar de x o preço do pão de queijo e y o preço do suco. Agora a gente precisa encontrar as duas relações. A primeira é que 5 pães de queijo mais 2 sucos é igual a R$19,50. E a segunda é que um pão de queijo mais um suco é igual a R$6. Esse é o nosso sistema de equações do primeiro grau. E a pergunta do enunciado é: qual é o valor de 3 pães de queijo? 3x é igual a... Para resolver esse sistema de equações, eu vou usar o método da adição. E para isso, precisa multiplicar toda essa segunda equação por menos 2. Vou copiar o sistema aqui embaixo antes de multiplicar. Menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2y é igual a 6 vezes menos 2, menos 12. Por que eu escolhi multiplicar toda essa expressão por menos 2 em específico? Porque na hora que a gente for somar, essa variável y vai desaparecer. E a gente vai ficar com a seguinte equação. 5x menos 2x é igual a 3x.
19,5 menos 12 é igual a 7,50. Aqui a gente consegue encontrar o valor de x, que é 2,50 cada pão de queijo, mas nesse caso a gente encontrou direto a pergunta do enunciado, que é o valor de 3 pães de queijo. E 3 pães de queijo custariam R$ 7,50, alternativa C. Exercício da VUNESP de 2017. Uma loja colocou 80 camisetas em promoção, algumas do modelo A e todas as restantes do modelo B. Nessa promoção, cada camiseta do modelo A está sendo vendida a R$ 40 e cada camiseta do modelo B a R$ 32. Sabendo que o valor arrecadado com a venda das 80 camisetas foi de R$ 2.840, o número de camisetas do modelo A vendidas foi... Esse enunciado já deixou bem claro para a gente quais são as duas variáveis. A é o número de camisetas do modelo A e B é o número de camisetas do modelo B. Agora a gente precisa encontrar as duas relações. A primeira diz que, das 80 camisetas em promoção, algumas são do modelo A e todas as restantes do modelo B. Ou seja, a soma de A mais B é igual a 80 camisetas. E a segunda relação é em relação aos preços. A camiseta do modelo A está sendo vendida a R$ 40 a unidade. Então, 40A mais. A camiseta do modelo B está sendo vendida a R$ 32 a unidade. Então, mais 32B. Isso é igual ao valor arrecadado com a venda das 80 camisetas, que é igual a 2.840. Agora, nós temos as nossas duas relações. Essa equação, a gente consegue simplificar para facilitar as contas. A gente consegue simplificar por 8. Então, vamos dividir todos os termos por 8. Assim, a gente vai ficar com esse sistema. 40 dividido por 8 é igual a 5A, mais 32 dividido por 8 é 4B, que é igual a 2.840 dividido por 8, que é 355. O enunciado está pedindo para a gente encontrar a incógnita A, que é o número de camisetas vendidas no modelo A. E para resolver esse sistema, eu vou usar o método da comparação, isolando a variável B nas duas equações. Sendo essa a equação 1 e essa a equação 2, na equação 1, a gente tem que B é igual a 80 menos A. Na equação 2, a gente tem que 4B é igual a 355 menos 5A, B é igual a 355 menos 5A, tudo isso dividido por 4. Agora, para a gente encontrar o valor de A, a gente precisa igualar essa expressão com essa expressão, já que B é igual a B. 80 menos A é igual a 355 menos 5A, tudo isso dividido por 4. Esse 4 que está dividindo passa para o lado esquerdo multiplicando. 4 vezes 80 menos A é igual a 355 menos 5A. Agora, esse 4 a gente precisa distribuir. 4 vezes 80 é igual a 320. 4 vezes A, 4A. Menos 4A mais 5A é igual a 355 menos 320. Menos 4A mais 5A é igual a A. 355 menos 320 é igual a 35. Portanto, foram vendidas 35 camisetas do modelo A, alternativa D. Exercício da VUNESP de 2018.
Um estudante precisa fazer todos os exercícios de uma lista e, para isso, decidiu que irá resolver por dia sempre a mesma quantidade de exercícios. Se ele resolver 6 exercícios por dia, levará 3 dias a menos do que levaria se resolvesse 4 exercícios por dia. O número de exercícios da lista é. Vamos definir as variáveis. X será o total de exercícios e y será a quantidade de dias. Agora a gente precisa encontrar nossas duas relações. Vamos reler essas últimas 4 linhas do enunciado e organizar as informações conforme elas vão aparecendo. Se ele resolver 6 exercícios por dia, ou seja, se ele resolver todos os exercícios em 6 dias, ele levaria 3 dias a menos do que levaria se resolvesse 4 exercícios por dia. Então, se ele resolver todos os exercícios em 4 dias, ele gasta y número de dias. Se ele resolver todos os exercícios em 6 dias, ele vai levar 3 dias a menos, por isso y menos 3. O enunciado pede o número de exercícios da lista, que para nós é o x, total de exercícios. Para resolver esse sistema de equações do primeiro grau, a gente pode utilizar o método da comparação. Nesse caso, a gente já tem o y isolado desse lado, a gente só precisa isolar o y nessa equação. Isolando o y aqui, a gente fica que y é igual a x dividido por 6 mais 3. Como y é igual a y, x dividido por 6 mais 3 precisa ser igual a x dividido por 4. O MMC entre 6, 1 e 4 é 24. 24 dividido por 6 dá 4 vezes x, 4x. 24 dividido por 1 dá 24 vezes 3, 72. 24 dividido por 4 dá 6 vezes x, 6x. Agora que a gente tem esse lado dividido por 24 e esse lado dividido por 24, a gente pode cancelar os denominadores e ficamos com a equação 4x mais 72 é igual a 6x. O que implica que 72 é igual a 6x menos 4x. 72 é igual a 2x, e esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, x é igual a 72 dividido por 2, que é igual a 36. Alternativa A. Exercício da VUNESP de 2009. Uma pessoa comprou 5 envelopes grandes para colocar o mesmo número de folhas dentro de cada um deles. Como 2 envelopes foram rasgados e não puderam ser utilizados, essa pessoa precisou colocar 16 folhas a mais em cada um dos envelopes restantes. O número total de folhas que deveriam ser colocados nos envelopes era... Vamos definir as variáveis. X será o número de folhas totais. Y será o número de folhas por envelope. Agora a gente precisa encontrar as duas relações. Quando essa pessoa tem 5 envelopes grandes, ela vai dividir o número total de folhas por envelope, que vai ser igual a Y, número de folhas por envelope. Se 2 envelopes foram rasgados, significa que agora ela precisa dividir o mesmo número de folhas em 3 envelopes. E isso vai aumentar o número de folhas por envelopes. Por isso que ela vai precisar colocar 16 folhas a mais do número que já tinha colocado antes, que era y. Com isso, a gente encontrou as nossas duas expressões. O enunciado está pedindo o número total de folhas que deveriam ser colocados em cada envelope, ou seja, x é igual a... Pela disposição dessas equações, eu vou usar novamente o método da comparação, já que o y já está isolado nessa daqui e eu só vou precisar isolar o y nessa equação.
Então, isolando o y nessa expressão, nós temos que y é igual a x dividido por 3 menos 16. E igualando esse y com esse y, a gente obtém que x dividido por 5 precisa ser igual a x dividido por 3 menos 16. O MMC entre 5, 3 e 1 é igual a 15. 15 dividido por 5 dá 3 vezes x, 3x. 15 dividido por 3 dá 5 vezes x, 5x, menos 15 dividido por 1 dá 15, vezes 16 é igual a 240. Como o lado esquerdo e o lado direito estão sendo divididos por 15, a gente pode descartar o denominador e considerar que 3x é igual a 5x menos 240. Ou seja, 240 é igual a 5x menos 3x. 240 é igual a 2x, o que implica que x é igual a 240 dividido por 2, que é igual a 120. Ou seja, o número total de folhas que deveriam ser colocados nos envelopes é de 120 unidades. Alternativa C. Exercício da VUNESP de 2019. No escritório de uma empresa, há uma garrafa térmica cheia de chá. Sabe-se que 10 copinhos, todos com a mesma quantidade de chá, equivalem a 4/5 da capacidade da garrafa. E, ao serem consumidos, deixam a garrafa com 350 ml de chá. Então, a quantidade de chá de cada copinho em ml é de... As duas variáveis desse exercício são x, que é a capacidade da garrafa, e y, que é a capacidade de cada copinho. Agora, a gente precisa encontrar as duas relações. A primeira relação se dá que 10 copinhos equivalem a 4/5 da capacidade da garrafa. Então, 10 vezes y é igual a 4/5 de x. E a segunda relação é que, se esses 10 copinhos forem consumidos, a garrafa ficará com 350 ml de chá. Então, a capacidade total da garrafa menos os 10 copinhos consumidos é igual a 350. Esse é o nosso sistema de equações do primeiro grau, e o enunciado está perguntando a quantidade de chá de cada copinho, ou seja, y, que é a capacidade de cada copinho. Para resolver esse sistema, eu vou usar o método da substituição, isolando o x na primeira equação e substituindo na segunda. Da primeira equação, nós temos que x é igual a 5/4 de 10y, ou seja, x é igual a 50 dividido por 4 vezes y, que é igual a 25 dividido por 2 vezes y. Agora, substituindo esse valor no lugar do x, nós vamos encontrar a capacidade de cada copinho. 25 dividido por 2y menos 10y é igual a 350. O MMC entre 2 e 1 é igual a 2. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 25y é o próprio 25y. Menos 2 dividido por 1 dá 2 vezes 10y, 20y. Isso é igual a 350. Esse 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. E resolvendo o numerador dessa fração, sobra 5y, que é igual a 350 vezes 2. O que implica que 5y é igual a 700, y é igual a 700 dividido por 5, portanto, o y é igual a 140 ml, que é a capacidade de cada copinho.
Alternativa D. Exercício da VUNESP de 2019. Para determinado evento, foram colocados à venda, no total, 1.500 ingressos, que foram todos comprados. Cada ingresso normal foi vendido a R$ 150, cada ingresso meia entrada foi vendido a R$ 75 e ainda foram vendidos ingressos a preço promocional de R$ 100 cada, totalizando R$ 185 mil. Se o número de ingressos de meia entrada foi o dobro do número de ingressos vendidos a preço promocional, o número de ingressos normais vendidos foi. Nesse caso, o enunciado traz três incógnitas: x, que será a quantidade de ingressos normais, y, a quantidade de ingressos de meia entrada, e z, a quantidade de ingressos promocionais. Agora a gente precisa encontrar as relações. A primeira relação é que, no total, foram colocados à venda 1.500 ingressos. Então, x mais y mais z é igual a 1.500. A segunda informação é em relação ao preço de cada um e o total da receita. Então, cada ingresso normal foi vendido a R$ 150. Isso significa que no nosso sistema a gente coloca 150x, mas cada ingresso meia entrada foi vendido a R$ 75, 75y, mais os ingressos promocionais que foram vendidos a R$ 100 cada um, 100z. Isso é igual ao total da receita, que é 185 mil. E a última relação é que o número de ingressos meia entrada, y, foi o dobro do número de ingressos com preço promocional. Então, é igual a 2z. Essas são as relações que o enunciado traz para a gente. E o enunciado está pedindo para a gente determinar o número de ingressos normais vendidos, ou seja, a variável x. Esse sistema de equações parece ter três variáveis, mas na verdade a gente consegue reduzir para um sistema com duas variáveis. Isso porque, quando a gente substitui essa relação y é igual a 2z, tanto na primeira equação quanto na segunda equação, a variável y desaparece. Fazendo isso, a gente vai reduzir esse sistema de três variáveis x, y e z para um sistema que só tem duas variáveis, x e z. Vou chamar essa primeira equação de 1 e a segunda de 2. Na equação 1, nós temos que x mais y, que é 2z, mais z, é igual a 1.500. Daqui, a gente tira que x mais 3z é igual a 1.500. E da segunda equação, a gente obtém que 150x mais 75 vezes 2z mais 100z é igual a 185 mil. Isso implica que 150x mais 150z mais 100z é igual a 185 mil. Isso implica que 150x mais 150 mais 100 é 250z é igual a 185 mil. Portanto, nós reduzimos esse sistema para um sistema com duas equações que dependem de x e z, ou seja, esse sistema. Para resolver esse sistema, eu vou usar o método da substituição e, como o enunciado está pedindo o valor de x, eu vou isolar o z na primeira equação e substituir na segunda. 3z é igual a 1.500 menos x. Z é igual a 1.500
menos x dividido por 3. Agora, substituindo essa informação aqui, nós temos que 150x mais 250, que multiplica 1.500 menos x dividido por 3, é igual a 185.000. 150x mais 250 vezes 1.500 é igual a 375.000. Menos 250 vezes x, tudo isso dividido por 3, é igual a 185.000. Tirando o MMC entre 1 e 3, nós temos que 3 dividido por 1 dá 3, vezes 150 é igual a 450x. Mais 3 dividido por 3 dá 1, então repete o numerador. Isso é igual a 3 dividido por 1 dá 3, vezes 185.000 é igual a 555.000. Como tanto o lado esquerdo quanto o lado direito da equação está sendo dividido por 3, nós podemos descartar o denominador. Resolvendo o lado esquerdo dessa equação, 450x menos 250x é igual a 200x. Passando 375.000 para o lado direito subtraindo, vai resultar em 180.000. Simplificando essa equação por 100, ou seja, cancelando 2 zeros de cada lado, 2x é igual a 1.800. Portanto, x é igual a 1.800 dividido por 2, que é igual a 900 ingressos normais. Alternativa C. Exercício da VUNESP de 2019. Em um cofre, há o total de R$ 21, apenas em moedas de 50 centavos, 25 centavos e 10 centavos. Se o número de moedas de 50 centavos é 4 unidades maior que o dobro de número de moedas de 10 centavos, e o número de moedas de 25 centavos é 5 unidades menor que o número de moedas de 10 centavos, então o valor em moedas de 50 centavos contidas nesse cofre é... Nesse caso, a gente tem 3 incógnitas. X, que é a quantidade de moedas de 50 centavos. Y, que é a quantidade de moedas de 25 centavos. E Z, que é a quantidade de moedas de 10 centavos. Agora, a gente vai reler o enunciado para montar as nossas 3 expressões. No total, tem R$ 21 em moedas de 50 centavos, 25 centavos e 10 centavos. Ou seja, 50 centavos vezes a quantidade de moedas de 50 centavos, mais 25 centavos vezes a quantidade, mais 10 centavos vezes a quantidade, é igual a R$ 21. A segunda informação é que o número de moedas de 50 centavos, x, é 4 unidades maior que o dobro do número de moedas de 10 centavos. Então, é 4 mais 2 vezes z. E a terceira informação é que o número de moedas de 25 centavos, y, é 5 unidades menor que o número de moedas de 10 centavos. Então, é z menos 5. E o enunciado está perguntando o valor em moedas de 50 centavos. Então, é 50 centavos vezes a quantidade de moedas nesse cofre. Bom, a gente encontrou nosso sistema de equações, que tem 3 incógnitas e 3 equações. Para resolver esse sistema, eu vou usar a técnica da substituição e tentar deixar tudo em função de x. E para facilitar, essa primeira equação será 1, essa será a 2 e essa será a 3. Da equação 2, nós tiramos que x menos 4 é igual a 2z, o que implica que z é igual a x menos 4 dividido por 2. Essa é a nossa primeira equação que fica em função de x.
Ela já está perfeita para a gente substituir aqui na primeira, no lugar do z. Agora vamos trabalhar a terceira equação. Da terceira equação, a gente sabe que y é igual a z menos 5. Mas d, a gente já sabe que é x menos 4 dividido por 2. Então, a gente consegue escrever y também em função de x, substituindo a parte do z. Menos 5. Isso implica que y é igual a, tirando o MMC entre 1 e 2, que é igual a 2, 2 dividido por 2 dá 1, então repete o numerador. Menos 2 dividido por 1 dá 2, vezes 5, 10. Isso implica que y é igual a x menos 14 dividido por 2. Fazendo isso, nós encontramos z em função de x, para substituir aqui nessa variável, e y também em função de x, para substituir aqui nesta variável. Logo, nós obtemos que essa primeira equação vai ficar toda em função de x, da seguinte forma: 0,5x mais 0,25 vezes y, que é x menos 14 dividido por 2, mais 0,1 vezes z, que é x menos 4 dividido por 2, tudo isso é igual a 21. Distribuindo esse 0,25 para cá e o 0,1 para cá e para cá, nós temos que 0,5x mais 0,25x menos 3,50 dividido por 2, mais 0,1x menos 0,4 dividido por 2 é igual a 21. Tirando o MMC entre 1 e 2, nós temos que 2 dividido por 1, 2, vezes meio x é igual a x, mais 2 dividido por 2 dá 1, então copia o numerador. Mais 2 dividido por 2 dá 1, copia o numerador novamente. Isso é igual a 2 dividido por 1 dá 2 vezes 21, 42. Como tanto o lado esquerdo quanto o lado direito da equação está sendo dividido por 2, a gente pode cortar os denominadores. E juntando todos os termos que têm x, nós obtemos 1,35x. E juntando todos os termos independentes de x, nós obtemos 3,9. que é igual a 42. 1,35x é igual a 42 mais 3,9, o que implica que 1,35x é igual a 45,9. E agora, passando 1,35 dividindo para o lado direito, nós temos que x é igual a 45,9 dividido por 1,35. Vou fazer essa continha aqui do lado. Portanto, x é igual a 34. Isso quer dizer que dentro do cofre tem 34 moedas de 50 centavos. E o enunciado está pedindo quanto em dinheiro que tem, que é 50 centavos vezes a quantidade, que é 34. Então, 0,5 vezes 34 é igual a R$17. Alternativa C. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, concurseiros, a identificar e resolver exercícios que envolvam o sistema de equações do primeiro grau. E se você está gostando da maneira que eu explico e organizo os conteúdos, me deixa um recadinho aqui nos comentários. Eu gosto bastante de interagir com vocês. Só lembrando que se vocês precisarem entrar em contato comigo, meu e-mail está na descrição do vídeo. Conto com a companhia de vocês nos próximos vídeos desse quadro e até mais, pessoal!